Para eu fazer alguns comentários sobre a questão da medicina anti-envelhecimento hoje, eu queria considerar as questões básicas que são consensuais. Tem muito consumismo, tem muita disse-me-disse nessa área. Eu gostaria de salientar os pontos que são básicos, elementares e já tem um consenso em torno dele. A primeira questão é entender que o chamado envelhecimento, o termo técnico que nós chamamos a dinâmica catabólica degenerativa, então a degeneração, vou falar da agora em diante em degeneração, é uma coisa que acontece no organismo em qualquer momento. Ele não é dependente do tempo de uso do organismo. Esse é o primeiro conceito que está rompido nessa questão. Não se sustenta mais. Você pode envelhecer com 15 anos, com 10 anos, com 30 anos, com 40 anos. Você pode entrar em dinâmicas degenerativas e adoecer a partir disso, inclusive envelhecer, né? Não existe nada que envelhece mais a pessoa que a própria doença. E isso não está dentro do conceito, da concepção de que o desgaste se dá pelo uso. Essa é a primeira questão que tem que se colocar. Então, nós podemos envelhecer em qualquer momento da vida, até na idade jovem. O problema é que o organismo jovem consegue recuperar. É clássico os estudos dos americanos na Guerra da Coreia, onde via que soldados com 22, 24 anos tinha arteriosclerose na artéria tipo aorta bastante avançada. A segunda questão, então, seria dizer assim, como que se dá o processo de envelhecimento degenerativo no organismo, né? Agora vou falar de degeneração como sinônimo de envelhecimento, porque ninguém envelhece se não degenerar o organismo. Se você mantiver o organismo inteiro, não tem envelhecimento, né? Então, quer dizer, o envelhecimento é consequência da dinâmica catabólica degenerativa no organismo. E essa questão de catabolismo, né? Catabolismo significa o organismo tem uma dinâmica que a gente chama de dinâmica instável, um equilíbrio instável entre o processo anabólico e catabólico. Anabólico significa produzir, sintetizar, produzir mais células. E catabólico significa gastar. Tem a ver com a energia, com a produção de energia. E o organismo que entra em catabolismo, ele gasta energia, ele entra numa produção maior de energia e perde estrutura. Essa é a dinâmica que tem que ser mantida equilibrada. O organismo precisa do funcionamento. A vida é um equilíbrio entre estrutura e energia. O problema é que o estilo de vida nosso tem forçado muito o desvio para o lado catabólico degenerativo. Duas questões são básicas, dois processos são básicos no desvio desse organismo nessa dinâmica. A primeira é o estresse da vida moderna, né? Estresse mental, o estresse de vários níveis, o estresse tóxico, o estresse de não dormir direito, o estresse dos conflitos emocionais, né? O estresse do próprio desequilíbrio, da própria doença mental da maioria das pessoas, vamos dizer assim, né? Nós desconectamos, né, da dinâmica, vamos chamar da dinâmica da vida, e estamos numa sociedade bastante complicada e doente. E nós, quando entramos nessa dinâmica, entramos também na dinâmica do adoecimento social, vamos dizer assim. Essa é a questão. Aí vamos dizer, da questão que está dada e que nós só saímos dela com consciência. A outra questão que leva à sobrecarga desse organismo e à dinâmica degenerativa é o erro alimentar. O erro alimentar, sobretudo o
o consumo exagerado de carboidratos, sobretudo os carboidratos refinados, açúcar e farinha de trigo, faz um desvio de hormônio no organismo, sobretudo com a elevação da insulina, e essa elevação da insulina gera uma compensação no organismo que o faz desviar para o lado catabólico degenerativo. Isso hoje é um consenso, tem estudos de todos os tipos para comprovando isso. O mais, vamos dizer assim, patente estudo foi um estudo feito por uma pesquisadora agora no final do ano de 2010, onde ela estuda genética e foi estudar o impacto da alimentação na expressão genética, que é outra questão também colocada hoje, que a gente chama de epigenética. A medicina clássica e o pensamento biológico clássico fala também de como se tivesse o indivíduo nascesse com o seu patrimônio genético e a vida e a própria longevidade seria expressão desse patrimônio genético. Isso é bastante parcial. O mais importante que o patrimônio genético é a expressão genética. E a expressão genética é fruto da interação do organismo. E uma das maiores interações que esse organismo faz na vida é com a alimentação. É algo que você joga para dentro do teu organismo o tempo todo e ele tem que adaptar-se e se programar a partir daí. Isso então nós chamamos de epigenética. Então você tem alimentação, ela impacta até os genes. E ela impacta tanto mais quanto mais movimento de hormônio ela produz. Então o alimento que mais produz movimento adaptativo hormonal é o carboidrato. Porque você, ao comer o carboidrato, e sobretudo quando esse carboidrato cai rapidamente no sangue, como é o caso do carboidrato refinado, farinha de trigo e açúcar, você come você toma uma lata de Coca-Cola com um pedaço de bolo, você joga no teu sangue dentro de 15, 20 minutos uma quantidade de açúcar 100 vezes maior a normal do teu sangue. Isso é um estresse que gera um movimento de adaptação do organismo, e aí ele mobiliza os seus hormônios para sair dessa situação difícil. Ao fazer isso, ele joga o organismo em estresse e faz a compensação a partir daí. Então, essa questão do carboidrato é também patente hoje, é consenso. Quer manter sua dinâmica anabólica, preservar, né, a perda, estimular a síntese, preservar a perda de células, reduza a sua insulina. Reduza a insulina. Então, faça uma dieta de baixo estímulo insulínico. O que é uma dieta de baixo estímulo insulínico? Podemos dizer, grosso modo, que é basicamente tirar ou reduzir drasticamente a oferta de carboidratos refinados.